Som, som, som. 1, 2, 3, testando. Você está escutando perfeitamente a minha voz? Acredito que sim, mas e com respeito à voz de Deus? Você de fato já ouviu a voz de Deus através da sua audição? Por que a pergunta? Veja bem. Simplesmente porque a palavra de Deus é espírito e não som produzido pela voz humana. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, disse Cristo: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra de Deus é espírito, repito, não um som produzido por cordas vocais humanas. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, disse o Senhor: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Espera aí, pode parar. Como assim quando o Espírito da verdade vier? Por acaso a palavra de Deus não é Espírito? Neste caso, a palavra de Deus ainda não foi revelada ao mundo? Bingo, meu querido amigo. Nisto podemos entender que tudo que está registrado nas Escrituras é a palavra da mentira. Pois disse Cristo: no entanto, quando o Espírito da verdade, quando a palavra da verdade vier. Repito, nisto podemos entender que o que está registrado na Bíblia é a palavra da mentira. E nisto podemos entender perfeitamente porque disse Paulo através do livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, disse Paulo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Neste caso, podemos entender que as Escrituras é o livro da morte, o livro do engano, pois a letra registrada nas Escrituras mata. Porém, o Espírito, que é a palavra verdadeira de Deus, é que é a vida. O que está registrado nas Escrituras é o oposto daquilo que há de ser revelado nos céus, pois o Espírito se encontra na eternidade, meu amigo. Nisto podemos entender porque no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 está escrito: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. As Escrituras sagradas que as igrejas idolatram é exatamente o livro da morte. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A letra mata, mas o Espírito de Deus, que é a verdadeira palavra, que se encontra oculta, é vida. A Bíblia é o oposto da vida. A Bíblia é o livro da morte, pois a letra mata, meu amigo. Mas o Espírito, que é a verdadeira palavra de Deus, é que é a vida. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, está escrito: quem é de Deus, disse Cristo, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Por acaso, você já ouviu a voz de Deus através da sua audição? Por certo que não, meu amigo. Você pode ter lido a letra que mata nas Escrituras. Você pode ter ouvido alguém recitá-las a você, através da voz humana. Mas, por certo que de fato você nunca ouviu a voz de Deus, que é Espírito. O Espírito não produz sons, não pode ser descrito através de palavras. Por isso, disse Cristo, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele ainda não veio, ainda não foi revelado. O que foi registrado nas Escrituras, o que foi revelado através da Bíblia é a letra que mata, que é o oposto da vida, que é o oposto à palavra de Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, está escrito: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Repito, o Espírito da verdade, ou seja, a palavra da verdade, pois o Espírito é a palavra de Deus, que o mundo não pode receber, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, compreende apenas a letra que mata. Mas o que nasce do Espírito, este é capaz de receber a palavra de Deus. Não há como revelar a palavra de Deus a quem é apenas carne. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23, está escrito: e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. A palavra de Deus não é deste mundo, não pode ser descrita através da letra, pois a letra é o oposto do Espírito, que é a palavra. Pois a palavra mata, mas o Espírito é que vivifica.
O Espírito é a verdadeira vida. O Espírito é a palavra de Deus, não a letra, meu amigo. A letra é a voz daqui de baixo, mas o Espírito é a voz de cima. Repito, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. A verdadeira palavra de Deus não é deste mundo. Por isso, você precisa entrar no mundo espiritual para conseguir discernir os assuntos do Espírito. Somente na eternidade, no mundo espiritual, você será capaz de ouvir de fato a voz de Deus.